E chegou a hora de responder a uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta de hoje é sobre estabilidade no emprego em caso de doença ocupacional. O Leonardo Brito quer saber se o empregado que se afasta pela segunda vez por causa da mesma doença tem direito à renovação da estabilidade. Vamos conferir. Esses remédios fazem parte do tratamento desse homem que tem depressão. Ele tem medo de aparecer e ser alvo de retaliações. Segundo o bancário, a rotina de trabalho e a pressão para cumprir metas causaram a doença. Os atestados confirmam a necessidade de afastamento dele do emprego. Eu fui afastado por depressão, estresse, sintomas de pânico. O primeiro atestado foi de 30 dias e no retorno ao médico ele prosseguiu com o atestado, com um novo atestado de 60 dias, e aí eu já estava pelo INSS, e aí foi ligando um ao outro. No total, no primeiro período, eu fiquei 200 dias afastado da empresa. A depressão é uma das doenças que, quando relacionada ao trabalho, pode ser considerada ocupacional e gerar direito à estabilidade. A perita que me atendeu confirmou a minha necessidade de estar afastada, a minha doença, e até concedeu um período superior ao atestado que eu tinha em mãos no momento. Ela concedeu um período de 6 meses pelo INSS. Quando há acidentes ou doenças ocupacionais, as empresas devem informar a Previdência Social por meio da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. No caso desse bancário, ele reclama que a empregadora não enviou essa comunicação e, sem o documento, ele precisa comprovar a doença periodicamente, por meio de atestados. Eu só tinha estabilidade enquanto eu apresentava um atestado ou enquanto o INSS me concedeu o auxílio-doença. No momento que eu não entregasse um atestado ou que o auxílio-doença fosse encerrado, eu não tinha estabilidade mais nenhuma. E aí eu voltava para a empresa sujeito a todas as retaliações possíveis, por eu ter sido um funcionário com um histórico de atestado. A Lei 8.213, de 1991, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social, prevê a estabilidade acidentária no artigo 118. O dispositivo define que o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. O Tribunal Superior do Trabalho reforçou a norma previdenciária por meio da súmula 378, inciso 3º, que diz que o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado também goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho, conforme estabelece a lei sobre os planos de benefícios da Previdência Social. O ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, explica que a estabilidade é devida sempre que o afastamento for causado por acidente de trabalho ou doença ocupacional. A lei diz que o empregado, quando obtém alta médica, ele passa a ter direito à estabilidade de 12 meses, claro, alta médica resultante de doença do trabalho ou doença profissional, ou também, claro, acidente do trabalho. A estabilidade ela é contada a partir do momento que é tido como apto para trabalhar. O ministro explica que o benefício se repete caso o empregado seja afastado novamente. Se ele vem a se afastar novamente e há um reconhecimento, por exemplo, da enfermidade, ele obtém novamente o benefício acidentário e ele vem a gozar novamente portanto, uma nova licença, quando ele tiver a alta, a estabilidade se renova. A lei não prevê a interrupção, a suspensão do tempo e aproveitamento do tempo anterior, que nesse caso se considera que o afastamento foi decorrente, claro, da enfermidade que ele era portador, que se agravou, ou de uma causa que ele possuía que, enfim, veio a manifestar novamente a possibilidade de ele vir a trabalhar. Várias reclamações trabalhistas relacionadas a essas questões chegam aqui ao TST. Em um dos casos, a construtora Marquise foi condenada pela segunda turma a pagar indenização de R$200 mil por dano moral coletivo. A empresa demitiu, depois do fim do auxílio-doença, empregados que sofreram um acidente de trabalho ou doença ocupacional e estavam em contrato de experiência. A empresa recorreu à SDI1, mas o pedido foi negado.
por ser incabível o reexame de fatos e provas com base na súmula 126 do TST.